Boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar aqui inicialmente nossos convidados palestrantes, o presidente do Corecon do Rio de Janeiro, o Dr. José Antônio Luterbar, a conselheira do Rio de Janeiro, a doutora Andréia Bastos da Silva Guimarães, e o nosso conselheiro aqui local, Dr. Raimundo Leal. Cumprimento também o organizador e o mediador desse debate essa noite, que é o nosso vice-presidente, conselheiro economista, Pedro Paulo Petersen. Conforme o nosso gerente executivo já disse, hoje nós estamos iniciando um projeto, e esse projeto é um sonho que o Conselho acalenta nos últimos anos, né? O Conselho Regional de Economia, ele historicamente, ele teve um papel de interlocução e de viabilização do debate político e econômico no estado de Minas, com temas mineiros e com temas também nacionais. E esse é um papel que, por razões, inclusive, de mudanças na própria sociedade brasileira, a redemocratização do país e, enfim, alguns outros fenômenos acabaram colocando o Conselho de volta na sua trajetória de cumprimento daquilo que lhe é previsto pela Constituição, que é a fiscalização e registro. Mas nós já, nesses últimos anos, estamos sendo demandados pela categoria, pela imprensa, de que o Conselho voltasse a contribuir com o debate, né? A chamar a sociedade e participar do debate junto à sociedade, junto à categoria, junto às academias, os cursos de ensino de economia, né? E a sociedade como um todo, que ele retomasse esse papel. E é isso que nós estamos tentando aqui hoje com este evento. Este é um evento que nós pretendemos esteja inserido formalmente no calendário aqui da autarquia. A previsão é que toda última sexta-feira de cada mês nós teremos um debate, né, dessa relevância. Nós estamos aqui para estimular as ideias, né? Sobretudo em um momento no qual a sociedade brasileira se vê diante de um choque de contradições sociais, diante do acirramento dos interesses e das posições políticas e dos enormes desafios que são característicos dessa ainda jovem democracia brasileira. Este ano, também o nosso gerente já comunicou, o Conselho Regional de Economia de Minas Gerais festeja seu jubileu de cinquentenário. 50 anos de existência, isso não é pouco. É com muito orgulho que realizaremos, a partir de junho, o registro do nosso Conselho, a publicação no Diário Oficial, do dia 22 de junho, né? Estamos completando essa data, 50 anos. Então, a partir de junho, e no ano subsequente, então de junho de 2015 a junho de 2016, faremos uma série de realizações em comemoração a essa data tão importante para nós, né? Teremos um ano inteiro de diferentes atividades comemorativas, elas serão divulgadas no tempo certo. Mas essas informações, elas são informações importantes para a gente, mas eu não gostaria de encerrar esses cumprimentos sem reafirmar algumas posições deste Conselho. O Conselho Regional de Minas Gerais vem reafirmar os seus compromissos com a democracia no Brasil. Este Conselho, historicamente, lutou contra a ditadura. Esse é um Conselho cuja história se confunde com a história dos movimentos que resistiram à opressão nesse país. Não estaremos ao lado de qualquer movimento que represente retrocesso, que represente ruptura
com as instituições e que represente desrespeito às leis. Este Conselho, que lutou contra a ditadura, reafirma seu repúdio a qualquer tentativa de retorno dessa tragédia para o nosso país. Muito obrigado e um bom evento para todos. Boa noite. Bem, eu tenho que retificar integralmente as palavras do nosso presidente, o Pádua, que fez uma saudação que eu acho que é extremamente relevante, na medida em que o Conselho ele tem, de fato, um histórico de lutas importantes e, nesse momento de grande inflexão da nossa sociedade, é importante reforçar a necessidade da gente se posicionar dentro do campo democrático. Isso é fundamental. Bem, e é justamente para se posicionar dentro do campo democrático, onde as ideias devem fluir, as oposições devem ser ratificadas, sempre dentro do campo democrático, é que nós organizamos esse evento. Então, esse evento ele tem não só o intuito de aproximar mais o Conselho da própria sociedade, né, da gente superar um pouco os entraves burocráticos e administrativos que todo o Conselho está subordinado e, por meio dessa superação, promover uma interação maior com a própria sociedade. E, ao mesmo tempo, propiciar um ambiente de reflexão mais organizada, mais sistematizada, para poder contribuir com o aprofundamento democrático. E nada melhor do que esse momento de discutir um tema relevante, que é o tema das informações, que é o tema que vai dar a base para o processo de planejamento, para a construção de políticas públicas, e chamar as instituições em que sistematizam essas informações para a gente. E a síntese dessas informações são concretizadas no PIB, né? E o PIB ele reflete, ou pelo menos ele deve refletir, toda a dinâmica da nossa economia. Daí, aproveitando essa oportunidade, né, que está havendo um processo de reestruturação, né, da metodologia do cálculo do PIB, de forma que essa metodologia ela possa convergir para uma metodologia internacional e tornar os nossos dados não só mais próximos da realidade, mas também tornar os nossos dados, as nossas informações econômicas, com maior capacidade de comparabilidade com os dados internacionais. E o Brasil não é o primeiro, e certamente não será o último, a tentar modernizar essa metodologia, né? Países como os Estados Unidos, como a França, como o México, já incorporaram essa metodologia. E traz ganhos significativos que não pode ficar simplesmente restritos no olhar final do resultado dos números. O PIB melhorou por causa da nova metodologia, o PIB não melhorou, mas ele traz uma mudança de qualidade no processamento dessas informações. Porque esses dados, essa nova metodologia, ela acaba incorporando fundamentos teóricos que o próprio pensamento econômico evolui e aí incorpora isso sob a forma de contar a própria realidade, de representar a realidade por meio dessas informações. E essas duas preocupações, a primeira preocupação do Conselho, estabelecer uma interlocução mais forte com a própria sociedade, e a segunda preocupação, que essa interlocução se dê dentro do campo democrático, e no campo democrático é extremamente relevante que as instituições sejam preservadas, é que nós tivemos o cuidado de compor essa mesa. Naturalmente que a mesa está composta de economistas, mas muito mais do que isso. A mesa ela é composta de economistas que têm uma preocupação técnica relevante, como vocês vão observar ao longo da fala de toda a mesa, mas a mesa também ela tem uma preocupação
de preservar as instituições. E todos nós temos uma militância dentro das instituições onde nós trabalhamos, né? As instituições políticas. Isso não significa dizer que, embora a gente tenha essa militância política, a gente não tem um preparo técnico, uma capacidade de intervenção a ponto de nos qualificar para um debate dentro do campo democrático. Então, essa associação, que vocês vão observar na hora que eu começar a fazer a apresentação dos membros, ela é extremamente relevante. Ela é mais do que relevante, ela é sinalizadora. Eu acho que a participação nossa dentro das instituições se torna necessária, mas uma participação qualificada, uma participação que respeite o campo democrático, mas que traga ao campo democrático uma discussão qualificada. E, para isso, nós chamamos essa mesa, né? A começar, o que eu vou apresentar, o professor Raimundo Leal, que além de ser professor da PUC, ele é um conselheiro da casa e é um técnico da Fundação João Pinheiro. Nós temos também o economista José Márcio, que ele é o Zé Antônio, o Zé Antônio, que ele é presidente do Conselho Regional dos Economistas do Rio de Janeiro e também economista do IBGE. Aqui, a Andréia Bastos, que é economista e economista do IBGE e conselheira do Conselho Regional do Rio de Janeiro. Então, eu vou passar a palavra para o José Antônio, para ele começar a sua exposição, e ao fim da exposição de cada um dos membros da mesa, nós vamos abrir para discussão com o público. Muito obrigado. Boa noite a todos, principalmente os estudantes, né? Cumprimentar o presidente Pardo, os ex-presidentes, os conselheiros, os demais profissionais. E aí, presidente Pardo, eu não poderia me furtar a comentar o que você falou aqui pelo final. Quer dizer, hoje, e eu estou falando isso para a juventude, hoje eles estão convidando vocês para uma festa, da qual vocês depois vão ser expulsos. Vocês estão convidando vocês para uma festa, e depois vocês não vão poder usar o WhatsApp, nem usar o Facebook. Isso não vai acontecer. E eu não poderia me furtar, deixar de falar essas palavras, que eu estou aqui como presidente da entidade, quer dizer, que sofreu muito durante muitos anos, e eu sou obrigado a falar isso. Quer dizer, nós perdemos muitas pessoas durante aqueles anos. Nós perdemos. E seria muito ruim para a memória dessas pessoas se eu não me colocasse aqui dessa maneira. Quer dizer, não vamos transformar esse debate aqui nessa discussão. Agora, para nós não tem outra alternativa a não ser o campo democrático. O campo democrático nós custamos muito a conquistar, e se alguém quiser terminar com isso, vai ter que penar muito para terminar com isso. Vai encontrar muita resistência, e desta vez, né, é diferente. Desta vez não tem igreja apoiando, pelo contrário, do outro lado. Os militares não vão apoiar. Então, quer dizer, isso tudo aí é conversa fiada. Quer dizer, isso aí eles não fazem, são covardes. Eles jamais fizeram nada sem o apoio moral da igreja e o apoio das armas dos militares. Como eles não têm nada disso, mas isso aí é só conversa, entendeu? Só para jogar fumaça nos olhos da gente. Agora, a gente tem que... É bom porque as pessoas botam a cara na reta, né? E a gente fica sabendo quem é quem. Desculpe, gente. Bom, eu vim aqui convidado para falar, porque eu tinha vindo aqui no encontro do Sudeste, e o Peterson tinha me convidado para a gente discutir a questão dos indicadores econômicos, coisa que a gente há muito tempo quer discutir, né? Isso que vocês estão fazendo aqui é uma beleza, porque você tem que discutir com a sociedade.
tem que discutir com os estudantes. Porque senão não adianta a gente ficar discutindo dentro de nós mesmos, né? Então, o IBGE, por exemplo, não é o único construtor de indicadores, mas ele é o que está na mídia quase todo dia. E tem dois tipos de críticas, né, que a gente ouve todo dia, a construção dos indicadores. Uma é aquela crítica de botequim, né, que você ouve, eu ouço todo dia. Que a inflação não é essa, que o PIB está manipulado, que isso é coisa do PT, não sei o quê. E a outra é uma crítica mais qualificada, que infelizmente as pessoas não têm ambiente para discutir essa crítica. Colocar de forma coerente, enfim, com a capacitação, essa questão. Então, nós estamos chamando, presidente, nesse encontro que vai ter no Rio de Janeiro, do encontro de economia do Sudeste, uma mesa só para discutir a questão da oportunidade das pessoas de discutir a questão dos indicadores econômicos. PIB, inflação, índice de desemprego, enfim. E que a gente qualifique essas questões, vamos botar isso no documento, mandar para o governo, somente para o Ministério do Planejamento, e nós estamos precisando mesmo reformular algumas questões, né? São relevantes algumas críticas, mas infelizmente essas críticas não têm espaço. E quem tem condições de colocar isso, às vezes tem até medo de colocar na mídia, com medo da retaliação que vai ter, porque o cara falando mal do IBGE, o IBGE não é inatacável, ele tem que ouvir, ele faz parte da sociedade. Aliás, todos nós somos pagos por vocês, então tem que dar satisfação política, técnica, das questões todas. Bom, e eu estava conversando com eles ali agora, eu vi o seguinte, o interessante é que o tema de hoje aqui é relevante, é a questão do PIB. E eu vim só colocar para vocês, pessoas mais novas, o que é o IBGE, o que foi, como é que ele está hoje, e depois eu passo a palavra para os dois, que entendem do assunto. O PIB foi divulgado hoje, né? E foi divulgado com uma metodologia diferente. Isso traz muito interesse por parte de todos. E eu queria dizer o seguinte, o IBGE foi criado na época do Getúlio, na época da criação, né, que diz que o Getúlio foi o pai do Estado moderno brasileiro. Ele criou em 1936 uma comissão de estatística, nacional de estatística. Ele achava aquilo tão importante que colocou essa comissão justamente no Palácio do Catete. O Palácio do Catete é o palácio do governo federal, que era naquela época, em 1936, no Rio de Janeiro. E depois houve um casamento muito interessante da estatística com a geografia, que até hoje permanece. O IBGE é um dos poucos institutos do mundo que tem a estatística aliada à geografia. Isso é muito importante. Na América Latina toda, só o México tem a geografia aliada à estatística. Então, nesse tempo todo que o IBGE vem se estruturando, ele no período do Reis Veloso, que foi o ministro do Planejamento que mais deu importância ao planejamento, que o IBGE se estruturou mais. Ele ganhou musculatura, né? Porque naquela época o Reis Veloso ele dava muita importância ao planejamento, que hoje a gente achou que fosse voltar com a entrada do Lula, e nós fizemos um documento preparando o IBGE justamente para essa possível mudança, que nós achávamos que a economia ia se voltar muito mais para o mercado interno, para a questão do planejamento. Portanto, as informações estatísticas e geográficas eram importantíssimas para isso tudo, e infelizmente nós estávamos errados, porque não mudou nada em relação a isso. O que mudou? O que mudou que na década de 90, com aquela discussão do Estado mínimo, que não valia só para o IBGE, o IBGE foi quase totalmente desmantelado. Não havia concurso público, havia uma proposta do então ministro Bresser,
que abro até um parênteses aqui, ele já fez a meia-culpa dele, disse que não foi um erro dele e tal, mas a proposta dele é transformar o IBGE numa organização de não governamental. Uma organização que o governo encomendasse as pesquisas, os dados, enfim, pagasse por aquele produto e a base de um contrato o IBGE entregasse aquilo. Bom, isso aí muita luta, a gente conseguiu reverter isso. Vindo o governo Lula, a gente achou que fosse mudar totalmente a questão e não mudou. O que mudou? O que mudou é que teve um pouquinho mais teve uma estrutura salarial melhor, houve alguns concursos realmente, né? Mas isso não mudou a questão do IBGE. O IBGE hoje, ele trata da questão das contas nacionais, do índice de inflação oficial, não só para o Brasil, hoje para o internacional, para o FMI, a questão dos recursos naturais, da geografia, da cartografia, juntamente com o Exército. Então hoje não tem nada que o IBGE faça que não é usado pelas 3 esferas da estrutura organizacional do Brasil, tanto federal, estadual, municipal e da iniciativa privada. Quer dizer, nada, tudo que o IBGE, todos os dias que vocês abrem o jornal, tem lá um dado do IBGE. No entanto, o IBGE faz isso, os trancos e barrancos, e a gente tem que colocar isso aqui. Hoje, dados oficiais lá do plano de direção, 35% da casa, 35% dos funcionários do IBGE, efetivos do IBGE, já pode se aposentar. Quer dizer, amanhã, se a gente for lá, os 35% pedirem, estão fora da casa. Tem um concurso sendo prometido para o final do ano. Ontem vocês viram que foi cancelado a contagem populacional. Dizem que vai sair o censo agropecuário, que é importantíssimo, o censo água, para o planejamento do país, para a questão da segurança alimentar, enfim, a questão fundiária. E estão me dizendo que há um risco de não ter. Oficialmente vai ter. A POF foi adiada, POF é Pesquisa de Orçamentos Familiares, qual eu trabalho lá na POF, foi adiado do ano passado para esse ano, para mês de março. Mês de março foi adiado para agosto e provavelmente não vai ter a pesquisa de orçamentos familiares, que é a base de dados para o índice de preço, né? Organizar os pesos, enfim, tem dados sociais, dados de antropométricos, enfim, usado na questão da saúde e das condições de vida, enfim. Então, essa é a situação do IBGE hoje. Tá? Queria colocar aqui de antemão que o IBGE todo dia dá informação, todo dia cumpre com o trabalho dele, mas isso pode ser que, dentro de muito pouco tempo, isso não venha a acontecer. E por isso que a gente quer discutir o PIB, quer discutir todos os indicadores. Isso aí pertence a toda a sociedade, então todo mundo tem a obrigação de saber disso. Eu tenho que dar os parabéns aqui a vocês por ter trazido essa discussão, porque é isso que tem que ser feito. Quer dizer, eu estava conversando ali dentro com o pessoal dizendo o seguinte: nas nossas entidades, elas têm que discutir coisas que são importantes para a sociedade. Quer dizer, o que os economistas, as nossas entidades, estão discutindo a respeito, por exemplo, da reforma política. A OAB está discutindo. A OAB tem proposta. Qual é a proposta das entidades? O COFECOM hoje tem uma reunião em Brasília.
sexta e sábado. Tenho certeza que não está na pauta essa discussão. E tem que estar na pauta. E se eles lá de cima, o padre, eles não discutem isso, tem que vir daqui de baixo. Nós temos que começar a ter essa discussão e provocar essa discussão, que isso é importante para todos nós. Pode ser que a gente não chegue a conclusão nenhuma a respeito disso. Cada um, a gente diverge de uma série de questões. Mas a gente tem que discutir. Porque se a gente não discutir, quem é que vai discutir? É o cidadão que está indo agora de ônibus para casa, para a favela, botar para dentro a comida dele de qualquer maneira, para amanhã de madrugada ele estar em casa vindo trabalhar novamente, ouvindo a novela da Globo, esse pessoal não vai fazer isso. Quem nem fazer somos nós. A obrigação é nossa. Nós temos o privilégio de ter algum tempo e algum intelecto para fazer isso. Então nós temos que começar a discutir essas questões. Nós estamos muito... Quer dizer, vocês, aqui dentro mesmo, tem muita gente. Para que serve... Eu já vi isso várias vezes. Para que serve o Conselho Regional de Economia? Eu pago esse troço todo ano. O que ele me traz de retorno? E é verdade. A gente fiscaliza e impede de que se invada a nossa produção. De qualquer forma, a gente está impedindo que outros profissionais tomem os parcos, né? Recursos que nós temos do mercado, enfim, mas isso é pouco. Eu acho que nós temos que fazer mais. Nós temos que fazer mais. Nós temos que organizar a sociedade, trabalhar com a sociedade, enfim. E aí eu dou parabéns a vocês pela essa iniciativa, né? Nós estamos aqui para colaborar. Eu conversei lá no IBGE, lá tem o pessoal lá o gerente das contas regionais. Ele está disposto a vir aqui em outros lugares, o dia que vocês chamarem, ele vem aqui dar esclarecimento sobre as contas regionais, porque eu tenho certeza que Minas Gerais tem muito a discutir sobre as contas regionais. Tem gente que vai discutir mercado de trabalho, somente agora que o mercado de trabalho começou a vazar da água, né? E daqui para frente o desemprego vai aumentar. E a gente tem que discutir todas essas questões. Eu acho que uma pessoa também que poderia, um tema interessante que vocês podem trazer ao longo do ano. Enfim, o próprio professor João Paulo, que está lançando um livro agora, está disposto a discutir a tese que está lançando no livro dele. Ele colocou ontem para mim isso, que está disposto com toda a problemática de saúde dele, ele está disposto a vir, enfim. Então, enfim, queria dar o parabéns a vocês, né? E passar a palavra para quem realmente vocês querem ouvir, né? É a questão do PIB, tá? Muito obrigado a vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço as palavras do Zé Márcio, Zé Antônio, desculpa. E vou passar a palavra rapidamente para a Andréia Bastos. Boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Corecon de Minas, ao presidente e os demais conselheiros pelo convite, né, de estar aqui hoje fazendo essa apresentação. E também minha satisfação de estar aqui na mesa com outros economistas, né, o Raimundo Leal, Pedro Pertessen e o Zé Antônio. Como falaram na apresentação, eu sou conselheira suplente, né, do Corecon do Rio de Janeiro, mas, quer dizer, estou, digamos assim, como conselheira, mas, antes de tudo, da minha formação profissional, como economista, eu estou há 18 anos no IBGE e 18 anos trabalhando nas contas nacionais, que é o setor responsável pelo cálculo do PIB no IBGE. Então, quando eu me apresentar, muitas vezes sem querer, vocês vão me ouvir falar, nós fizemos, porque não dá para deixar de me separar do IBGE. É difícil para mim. Eu vou, antes de começar, fazer como eu sei que tem alunos de economia aqui, talvez nem todos estejam familiarizados com alguns jargões que a gente da profissão utiliza, né? As contas nacionais do Brasil, elas sofreram ao longo do tempo, vêm sofrendo uma série de revisões
sempre que buscando atualizar, acompanhar as mudanças metodológicas que são feitas no manual. Existe um manual de contas nacionais das Nações Unidas. Os dois mais recentes, digamos assim, é o manual das Nações Unidas de 93. O órgão responsável é a Nações Unidas pela publicação, mas esse manual já de 93 ele foi assinado em conjunto pelo FMI, pelo Banco Mundial, pela OCDE e pela ONU, né, pelas Nações Unidas, porque você tem uma busca de harmonizar todos os produtores, grandes produtores de estatística, harmonizar metodologicamente, harmonizar o manual do balanço de pagamentos, harmonizar o manual de finanças públicas com as contas nacionais. Tá? Então, desde 1993, você tem essa busca e o manual de 2008, que é o mais recente, também foi publicado pela ONU, mas com assinatura de todas essas instituições. Tá? Então, hoje em dia, você tem praticamente uma integração praticamente completa entre esses manuais, no sentido dos seus conceitos, definições. Tá? Então, anteriormente a 93, não, você tinha muita diferença metodológica entre o tratamento de contas nacionais e o tratamento do Manual de Finanças Públicas, ou o manual do FMI, o Manual de Balanço de Pagamentos também do FMI. Tá? Então, o que ocorre? Em 93, a ONU publicou esse manual e nós começamos um trabalho de atualização da nossa base, né, que estava lá ainda em 1985, no último censo econômico que o IBGE fez, e nós publicamos em 2007 uma nova base, um novo sistema de contas nacionais, que a gente retroagiu até 1995, a série, né, vamos dizer assim, adaptando a nova metodologia e também introduzindo uma série de novidades em termos de classificação econômica, em termos de estatísticas também, porque o sistema de contas nacionais, não adianta você botar os maiores PhDs em economia, em estatística, reunidos numa sala, se eles não tiverem um sistema estatístico por trás que forneça as informações que alimentem esse sistema de contas nacionais. Ou seja, hoje, o IBGE, quer dizer, no caso das contas nacionais, da coordenação de contas nacionais, a gente utiliza não só as estatísticas produzidas pelo IBGE, mas praticamente quase todas as estatísticas produzidas pelos outros órgãos de produção de estatísticas nacionais. Ou seja, a gente utiliza os dados do Banco Central, a gente utiliza os dados da Fundação Getúlio Vargas, a gente utiliza os dados da Receita Federal, a gente tem acesso aos dados do Imposto de Renda, pessoa jurídica e pessoa física, ou seja, a gente utiliza uma série de informações, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério de Educação, Censo Educacional. Então, nós, vamos dizer assim, para alimentar o sistema de contas nacionais, a produção de informações do IBGE, e mesmo desses órgãos, ainda não vamos dizer assim, a gente gostaria de ter mais informações estatísticas, tem algumas áreas que são muito pouco cobertas em termos de estatísticas nacionais. Tá? Se não fosse o acesso, às vezes, ao dado do Imposto de Renda, a gente não teria alguns dados que tivessem cobrindo informações de alguns setores, algumas atividades econômicas. Então, eu estou colocando isso para introduzir vocês no que é uma mudança de base. Uma mudança de base é um momento em que você introduz novas fontes estatísticas, você atualiza a metodologia, os conceitos, definições, você atualiza a classificação, ou seja, você faz todo um processo e, a partir dali, você também, a partir dessa base, você faz o que a gente chama de retropolação, ou seja, você cria uma série mais longa para trás e, a partir dessas novas definições, dessas novas classificações, dessas novas fontes, você vai andando daí para frente até ter uma nova mudança de base. Em geral, a mudança de base deveria ser feita no mínimo de 10 em 10 anos. Por quê? Porque a estrutura econômica muda, a economia muda, o peso dos setores, a tecnologia dos setores. A gente vai ver que algumas hipóteses, vocês talvez devem estar familiarizados, quando você trabalha com matriz insumo-produto, uma das hipóteses é que você tem coeficiente técnico constante. Né? E a gente vai ver que muitas vezes
se você não fizer uma atualização, você tem uma mudança tecnológica que você pode não estar acompanhando. Tá? Então, eu vou agora, para não ficar falando de uma forma muito genérica, vamos entrar um pouquinho nessa atualização, que a atualização é a base do Sistema de Contas Nacionais com a base ou referência 2010. Bom, agora em 11 de março, nós divulgamos essa nova base, a base 2010. Primeiro a gente divulgou o ano de 2010 e 2011 e fizemos uma retropolação dessa série até o ano 2000. Tá? Agora, hoje, dia 27 de março, a gente atualizou o sistema de contas trimestrais em cima desses novos dados, ou seja, todo o sistema de conta trimestral foi revisto e fizemos um novo cálculo para o ano de 2012, 2013 e refizemos todo o cálculo dos 4 trimestres de 2014 em cima dessa nova base e divulgamos hoje, saiu nos jornais. Lógico, a ênfase foi em cima do PIB de 2014, que ficou estagnado, praticamente 0,1, mas também a gente reviu o dado de 2012 e de 2013, que deu uma ligeira melhora para o governo Dilma. 2012 saiu de 1%, passou para 1,8%, e 2013 passou de 2,5%, o crescimento da economia, para 2,7%. Tá? Eu não trouxe os resultados aqui, mas qualquer dúvida eu posso falar um pouquinho sobre isso. Como está ali, 2012 e 2013 definitivo, porque o sistema de contas trimestrais ele é um proxy, ou seja, como os agentes econômicos precisam de uma informação mais atualizada, a gente utiliza algumas informações conjunturais para estimar, vamos dizer assim, o comportamento, a tendência da economia. Mas ele não é um dado definitivo. Por quê? Porque você utiliza, por exemplo, PME, Pesquisa Mensal de Emprego, para ter vamos dizer assim, uma estimativa em termos da renda das pessoas e também da questão do emprego. No entanto, a PNAD é um dado muito mais abrangente, com uma cobertura muito maior. Quando a PNAD fica disponível, né, a gente substitui esse dado. Agora vai ter a PNAD contínua, que é um projeto que ainda está sendo implementado pelo IBGE, que vai passar a dar dados, a ideia é dar dados trimestrais e você conseguir também, de certa forma, para alguns indicadores, publicar dados mensais. Mas é um processo que ainda está em andamento. O próprio dado, por exemplo, que o Raimundo até me perguntou antes, da questão da administração pública, você não tem dados bons da administração pública mensais ou trimestrais. Então, você faz algumas projeções e depois você obtém os dados realmente da execução orçamentária de estados, municípios e governo federal com uma grande defasagem, normalmente em torno de 2 anos. Né? Então, o dado definitivo, quando vem, muitas vezes tem algumas diferenças. Então, o sistema de contas trimestrais ele é uma proxy, mas as contas anuais é que te dão um dado definitivo. Tá? Bom, aqui eu vou falar das principais mudanças, né, que a gente efetuou nessa atualização de base. Né? Uma delas é uma atualização de classificação das atividades econômicas. Né? A classificação nacional de atividade econômica ela tende a acompanhar as mudanças na classificação internacional. Né? E nem sempre, quer dizer, as contas nacionais não podem simplesmente mudou a classificação e introduzir uma nova classificação. Só quando é feita uma mudança de base, apesar dessa classificação já ter mudado há bastante anos, né, se não me engano, a CNAE ela mudou em 2007, teve uma publicação da Classificação Nacional de Atividade Econômica em 2007, mas só agora que a gente está introduzindo ela nas contas nacionais. Uma outra questão é que o Manual da ONU, ele deu ele ampliou a classificação de ativos fixos, né, ativos fixos, e também ampliou a abrangência da definição de formação bruta de capital fixo, dando mais ênfase à questão da propriedade intelectual, nos ativos de propriedade intelectual. Né? Então, você tem o PID, né? Você tem também toda a parte de exploração e avaliação mineral, a parte de software, banco de dados e uma série de outros produtos de propriedade intelectual que são
até bastante difíceis de captar. Então, a gente teve que, ao introduzir essa mudança, o que vai acontecer? A formação bruta, ou seja, a taxa de investimento vai aumentar, né? O PIB vai aumentar, porque a formação bruta é um dos componentes do PIB, porque, por exemplo, P&D era considerado um consumo intermediário, era algo que era uma atividade auxiliar, era algo que é difícil de você mensurar. Por quê? Porque nem toda pesquisa e desenvolvimento se transforma num produto ou se transforma realmente numa melhoria que você possa medir diretamente o efeito dela, que ela vai gerar uma receita, né? Muitas vezes o que você tem um custo e muitas vezes aquele P&D pode ser um insucesso. Só que o Manual de Contas das Nações Unidas diz o seguinte: mesmo que tenha um insucesso, esse insucesso contribui para o aumento do conhecimento. A mesma coisa na exploração mineral. Muitas vezes você faz uma prospecção, uma prospecção, constrói um poço para fazer uma avaliação e descobre que aquela jazida não tem viabilidade econômica. Mas, mesmo assim, pelo novo manual, ele deve ser contabilizado, porque isso também aumenta o estoque de conhecimento da economia. Então, é uma visão muito diferente do que a gente estava acostumado, e esse é um enfoque grande que foi dado pelo manual, pelo SNA 2008. A outra questão é a questão também que a gente vai ver, você vai ter cada vez mais uma ênfase na questão dos serviços. E é uma modificação também do entendimento, né? Eu acho que é uns 20, não digo isso, mas quando eu estava fazendo a graduação de economia, bastantes anos atrás, eu ouvi uma discussão de se serviços eram produtivos. Hoje, serviço é quase 70% do PIB. Tá? E cada vez mais você dá importância ou ganha importância à questão dos serviços na economia. Tá? E a gente vai ver isso, a questão do tratamento do sede de empresas, ou seja, o serviço administrativo prestado, a gestão das empresas, né? Quer dizer, o serviço administrativo que a sede presta para a empresa passou a ser considerado uma atividade produtiva, e não era. Tá? E vamos ver o que isso implica. E outra questão que a gente encontra, a gente tem que reconhecer, a gente foi criticado, de certa forma, né, pelas pessoas que trabalham no setor, que a gente não estava acompanhando adequadamente o setor de energia elétrica, que é uma grande modificação, quando você começa a ter um peso muito grande também das térmicas nesse sistema. Então, vamos dizer assim, o coeficiente técnico e o próprio... É como se você tivesse um mix. Se você tem 100% da sua geração hidro e, de repente, você passa a gerar a mesma energia com 70% de geração hidro e 30% com geração térmica, você tem uma mudança na própria tecnologia e nos próprios coeficientes técnicos. E a gente não estava acompanhando isso na série passada e a gente aproveitou para fazer uma mudança e uma atualização nessa metodologia. Bom, como eu falei, a mudança na classificação ela vai dar um maior detalhamento, um maior foco, né, na questão dos serviços, nas atividades também ligadas ao meio ambiente. Tem uma seção nova na classificação, que é a questão de água, esgoto, reciclagem, tratamento de resíduos e descontaminação. Dá um enfoque nessa questão. E também na questão dos serviços de informação e atividades ligadas à tecnologia de informação e à propriedade intelectual. Para dar uma ideia da modificação que a gente teve na nossa classificação de atividades, a gente, na agricultura, separou aqui além da agricultura e pecuária, a gente criou uma atividade isso também tem a ver com a questão ambiental, uma atividade de exploração florestal, pesca e aquicultura, né? E na indústria você teve algumas atividades que foram mais fechadas e outras abertas, mas no cômputo geral você reduziu o número de atividades, mas aumentou o número de produtos. E o grande foco mesmo, o maior detalhamento, é na parte de serviços, que você aumentou bastante o número de atividades e produtos.
Na nossa divulgação até 2009, a gente apresentava 56 atividades e 110 produtos, agora são 68 atividades e 128 produtos. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, construção. O produto construção vinha fechadinho, agora a gente abre em edificações, obras de infraestrutura e serviços especializados para a construção. Então, é uma abertura que a gente fez. Então, vamos falar um pouquinho da mudança na formação bruta de capital fixo. Aqui eu fiz um quadro comparando as definições de 93 com o que era a classificação de ativos fixos, que era em 2008. Na verdade, esse primeiro grupo de cima aqui, que são os ativos chamados tangíveis, você teve um maior detalhamento do grupo de ativos, que antes não existia. Tem a questão do equipamento bélico, mas aí eu vou ter que dar uma explicação. O que acontece? Nós divulgamos o nosso sistema em 2007. Essa base 2000 foi divulgada, na verdade, em 2007. O SNA foi publicado em 2008. Mas quando ele é publicado, muito antes, você tem uma série de reuniões pelo mundo em que são reunidos especialistas em contas nacionais do mundo todo. Então, a gente já sabia que o equipamento bélico ia passar a ser considerado um ativo fixo. Eu vou explicar o porquê que ele não era e porquê que passou a ser. Então, a gente já na base 2000 já tinha incluído os equipamentos bélicos dentro dos ativos fixos na formação de capital. Na verdade, a discussão anterior é que dizia que o equipamento bélico não deveria ser considerado um ativo fixo porque ele é usado principalmente para o quê? Para destruir os ativos fixos da economia. Tá? Essa era a função dele, é a destruição. Tá? Só que vamos dizer assim, aí você tem que ver que tem nessas discussões internacionais, alguns países têm um grande peso e alguns países que têm um gasto muito grande em equipamento militar, né, e que discutiam que, na verdade, não, eles prestam um serviço de segurança, de defesa nacional, e, portanto, eles deveriam ser considerados na formação de capital e como um ativo fixo, e aí o manual da ONU mudou de posição e passou a se considerar o equipamento bélico, mas desde a base 2000 a gente já tinha introduzido o equipamento bélico. Para a gente não tem grande peso, porque a gente não é um país que gaste muito, né, com esse ativo. Né? E na parte de baixo você tem uma parte nova, né, que são o P&D, né, a exploração e avaliação mineral, que antes dizia que só a exploração mineral que tivesse sucesso, agora todo trabalho de avaliação mineral deve ser considerado. O software passou a incluir também banco de dados, e agora eles colocam a questão dos originais, né, que também deveriam ser considerados, e outros produtos de propriedade intelectual. O que nós podemos fazer, dada a disponibilidade de informações? Tá? Então, a base 2000 cobria essa parte aqui, embora não detalhasse, certo? Só botava residências, outras edificações, máquinas e equipamentos e ativos cultivados. E a base 2010 passou a incluir essa partezinha aqui de baixo também. Por que só o software? Porque é difícil, só foi possível o software porque a classificação de atividades justamente de serviços possibilitou, e a pesquisa anual de serviços passou a adotar essa classificação, a produção de software, mas a de banco de dados está integrado com uma série de outras coisas que a gente não tinha como separar. Então, com risco de levar uma sujeira, a gente só incluiu o software. Tá? P&D, exploração e avaliação mineral, eu vou falar um pouquinho de como que a gente trabalha com a formação de capital. A formação de capital, ela é a principal fonte dela, a fonte mais confiável que a gente sempre trabalhou em contas, é o lado da oferta. Qual é o lado da oferta? A gente faz uma classificação dos produtos que seriam típicos de formação de capital, pega a produção, a importação
deduz a exportação e você tem o que a gente chama de consumo aparente de bens de capital. Essa era a principal fonte de informações. Continua sendo, só que a gente teve que agregar uma série de outras informações. No caso da P&D, o que ocorre? Como eu falei, muitas vezes essas atividades de P&D, elas estão disseminadas pelas empresas, mas sem ter uma unidade, às vezes, local específica para isso, ou seja, estão misturados os gastos de P&D com outros gastos. Aí a gente teve que fazer o seguinte, nesse caso, utilizando a Pintec, que é uma pesquisa de inovação tecnológica que o IBGE faz, não faz sempre, faz de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, essas informações que foram mensurar o gasto das empresas com P&D, mais informações do Ministério de Ciência e Tecnologia, mais informações do governo, da administração pública, também do Ministério de Educação, a gente conseguiu pegar essas despesas que estavam nas empresas misturado com os outros itens de consumo intermediário, de pessoal, reconstituir a partir dos custos uma função de produção e um valor de produção, somando os custos, pessoal e consumo de materiais, e o destino dessa produção passa a ser a formação de capital. Então, foi feito muito mais olhando esses dados. No caso da exploração e avaliação mineral, a gente teve que fazer um trabalho também com a Petrobras, para ela identificar nos custos delas e dizer para a gente gasta tanto com exploração e avaliação mineral, tirou isso do consumo intermediário dela, calculou a partir disso, como a gente chama de baixo para cima, chegou a um valor de produção que também vai ter como destino a formação de capital. Então, a gente vai ver, se vocês tiverem a curiosidade de ver uma tabela de recurso de uso, uma matriz de insumo produto, você vai ver as atividades econômicas, por exemplo, siderurgia, você vai ter o produto principal lá, tubos de aço, laminados, etc., etc., e vai ter uma produção secundária de P&D. Tá? Não é produto principal, mas é uma produção secundária de P&D. Quando a empresa tem uma unidade local específica de P&D, por exemplo, como a Petrobras, tem o SEMPES lá no Rio de Janeiro, a gente conseguiu captar isso e colocar essa atividade inteira, ela sai, então, como se saísse da indústria extrativa, né, ou do refino, e ela vai para a área, para o setor de serviços, porque P&D é uma atividade de serviços. Tá? Então, o foco, mais uma vez, é nos serviços. Aqui a gente ficou com mais ou menos essa cobertura no sistema de contas nacionais. Outra questão que a gente mudou, que eu falei, foi o tratamento da sede das empresas. Né? No sistema, na base antiga, base 2000, os serviços administrativos prestados pela sede eram considerados uma atividade auxiliar. E a despesa com esses serviços administrativos eram rateados entre as unidades produtivas da empresa. Né? Agora ela passa a ser considerada uma atividade produtiva, né? E a gente também vai mensurar pelo custo de pessoal e de material, energia elétrica, informática, telecomunicações, etc., etc., e chegar a um valor de produção, e esse serviço, então, vai ser consumido pelas unidades produtivas da mesma empresa. Tá? Isso também é uma atividade de serviço. Então, você tira um pedaço da indústria e joga para serviços. A questão que eu tinha colocado do tratamento das usinas termoelétricas. Né? Normalmente, quando a gente calcula um ano, né, base, a gente vai partir para o ano corrente seguinte, evoluindo esses dados em valor e decompondo o que é um efeito preço, o que é um efeito volume. Né? E até então, quer dizer, o princípio que a gente normalmente adota, geral, é que a evolução do volume da produção, se você trabalha com coeficiente técnico constante, o consumo intermediário vai evoluir na mesma forma e o valor adicionado, idem, ou seja, então o valor adicionado deve acompanhar a evolução do valor da produção.
Só que, como eu expliquei, quando você tem um ano que você não acionou térmicas, chega no outro ano, por exemplo, eu produzi a mesma quantidade de energia, mas tive que acionar as térmicas têm uma função de produção totalmente diferente. Por exemplo, uma usina hidro, ela tem um grande investimento em capital fixo, né, que durante anos construindo aquela usina, aquelas barragens, mas o consumo intermediário dela é baixo. Uma termoelétrica, por outro lado, o investimento em capital fixo é muito menor, só que o gasto em combustível, o consumo intermediário é muito mais elevado. Né? Então, você tem uma função de produção totalmente diferente. Então, no ano em que eu acionar muito as térmicas, o que acontece? O meu consumo intermediário vai aumentar e o meu valor adicionado vai reduzir, em relação se eu não tivesse usado as térmicas. Ele não vai acompanhar a evolução do VP, né, e provavelmente vai ter uma redução do valor adicionado, ele vai evoluir menor no ano que eu usar a térmica e vai aumentar no ano que eu não usar a térmica. Aqui a gente vai ver algumas coisas em valor. Só para vocês terem ideia, uma outra modificação importante na classificação é que vamos dizer assim, até 2009, porque a mudança na CNAE foi em 2007, mas a gente continuou no sistema de contas até 2009 trabalhando dessa forma, quer dizer, até com o PIB trimestral, com as contas trimestrais, até o último trimestre a gente trabalhava dessa forma. Toda a parte de edição, impressão e reprodução estava na indústria. Tá? E com a nova classificação se considera que a tecnologia mudou muito e que hoje a edição é o principal valor adicionado dessa atividade. Ou seja, mesmo, por exemplo, um jornal, um grande jornal, que tenha também a sua gráfica, a sua impressão, que ele faça a sua impressão, hoje em dia se considera que a edição é muito mais importante e a impressão é algo residual. Então, na nova classificação, sempre que a edição, mesmo quando ela estiver integrada com a impressão, ela vai para o setor de serviços. Só fica na indústria o que é impressão pura. Ou seja, se tem só uma gráfica, eu não faço nenhum serviço de editoração, você me encomenda uma impressão e imprimo para você. Então, houve uma queda ali, a gente vê em termos de VTI, que é o valor da transformação industrial, é um dado da PIA, Pesquisa Industrial Anual, em 2007, que ele foi a campo com as duas classificações, aí você pode ver o efeito. E em termos de atividade econômica, se a gente pega a atividade que era jornais, revistas e discos, em 2009, na indústria, tá? Isso estava na indústria, ela produziu 19, quase 20 bilhões. Em 2010, o que ficou na indústria foi só 7,5. Tá? Então, uma mudança de classificação. Essa parte justamente de edição, ela vai para os serviços de informação, que estão aqui em cima, tá? Que é um grande item, é serviço de informação e comunicação dentro da classificação. Lógico que tem aberturas aí maiores, mas isso representou um ganho, né, de 0,8% em termos do valor adicionado na nova série para os serviços de informação. Né? É uma perda da indústria, um ganho dos serviços. A mudança, o tratamento da sede das empresas também, e aqui está em outros serviços, e a inclusão do PID, que também está aqui, representaram também ganhos ao setor de serviços, e aqui você tem um aumento do peso desse setor em relação à série antiga. A indústria, como eu disse, além dessa perda da edição e impressão, ela teve, com o tratamento das sedes, uma perda de 11, quase 12 bi, mas ela ganhou com aquele tratamento que a gente deu para a exploração mineral, né, a avaliação, construção de poços, né, de petróleo, e ganhou também com a atividade de P&D. Mas, mesmo assim, no cômputo geral, ela perde quase 1%, 0,7% de participação no PIB.
A atividade de energia elétrica, que eu peguei 2011 foi um ano que não teve grande acionamento das térmicas, não pode ser comparado, nem de perto chega ao que foi 2014. E aqui a diferença em termos de você fazer o tratamento das térmicas e sem na matriz de consumo intermediário e sem o tratamento. A produção não se altera, mas o consumo intermediário ele aumenta em valor constante, aqui está em valor constante, e o valor adicionado cai. Bom, aqui eu vou apresentar alguns resultados. Aqui são o PIB em valores correntes. Vocês vão ver que o PIB aumenta com a nova metodologia, mas aumenta para todos os países. Sendo que, por exemplo, PID, tratamento de PID aumenta o PIB. Né? Todo aquele aumento da formação de capital aumenta o PIB. Só que, por exemplo, para a gente, esse impacto foi de 1% do PIB. Mas para a Coreia do Sul foi 3,5% de aumento no PIB. Por quê? Porque o peso do PID lá é muito maior do que aqui. Então, você tem, para todos os países, alguns ainda estão adaptando essa metodologia, mas aqueles que já fizeram, a gente tem, sabe, o impacto dessa nova metodologia, que provoca realmente um aumento do PIB. Em termos de participação dos 3 grandes setores, você tem uma queda na participação da agropecuária, da indústria e o aumento do peso do serviço no PIB, né? Por conta dessas mudanças metodológicas. Aqui eu abro um pouco mais os setores em que a gente tem aqui indústria extrativa, que, por exemplo, ganhou. A indústria de transformação tem uma perda muito maior. A energia elétrica também perde um pouco. O transporte, mas aqui é a questão de você entrar com dados novos, né, intermediação financeira, mais atualização de fontes mesmo. Aqui, decompondo o PIB pela ótica da produção, houve uma mudança também na classificação dos impostos sobre produtos, com mudança da classificação do PIS, tá, do PIS/PASEP, que passou a ser considerado um imposto de produto. Por quê? Porque mudou a sistemática de cobrança, a gente não tinha atualizado, então ele passou a ser considerado, deixou de ser um imposto sobre atividade, passou a ser considerado um imposto sobre produtos. Então, isso aumenta também. Pela ótica da despesa, vocês vão ver que a formação bruta de capital fixo teve um aumento de 9,1% em relação à série antiga. Eu deixei de colocar, mas nós também atualizamos as despesas das famílias com a nova aporte. Tá? Então, isso também houve um aumento na estimativa de consumo das famílias. A despesa de consumo do governo, que a gente calcula pelo custo, tem o impacto porque você tira a atividade de P&D e deixa de considerar ela consumo intermediário e passa a ser considerar formação de capital. E, no caso do Brasil, na atividade de P&D, a administração pública tem um grande peso, é maior peso do que o investimento privado em P&D. A formação bruta de capital fixo, agora a gente está abrindo, como eu coloquei, com muito maior detalhe. Então, a gente tem aqui abrindo a construção, máquinas e equipamentos, abrindo equipamentos de transporte, como a classificação pede. Os produtos de propriedade intelectual, a gente está abrindo pesquisa e desenvolvimento, software de exploração e avaliação mineral junto e outros ativos fixos. É uma informação que antes a gente não tinha nesse detalhe, nessa riqueza de informações, e essa era uma reclamação. Houve uma melhora nesses indicadores. Em relação ao PIB, como eu mostrei, em termos de valor nominal, há um aumento de 3,1%. Né? Você teve um aumento também do crescimento médio do PIB, mas aqui é na série toda, e depois eu vou apresentar para vocês por anos. A despesa de consumo final, a formação bruta de capital fixo, também a taxa de investimento aumentou, a poupança, por conta desse aumento da formação bruta de capital fixo. Aqui é mais interessante. Vocês podem ver a diferença entre os índices de crescimento da economia na série nova e na série antiga.
né? Em alguns anos, principalmente se vocês pensarem que 2009 para trás é uma retropolação, ou seja, você está pegando a nova classificação, a nova participação dos setores e está pegando os índices de volume e preço, quando existiam, que, por exemplo, P&D é uma atividade nova, então você não tinha na atividade anterior, mas para aquelas que já existiam, você está usando os mesmos índices de volume e preço para calcular para trás. Então, realmente, de 2009 para 2001, não tem grandes mudanças nos índices de crescimento da economia, mas em 2010 e 2011, principalmente que a gente está comparando não com os dados definitivos, mas com os dados trimestrais, porque o último ano definitivo que a gente tinha calculado é 2009. Né? Nós paramos. Por quê? Na base passada, a gente não parou, a gente ficou fazendo trabalho de atualização da base e continuou divulgando os dados definitivos. Só que nós estamos com uma restrição, como vocês já ouviram falar, o Zé Antônio, de pessoal, uma restrição de recursos, e a gente não tinha como continuar atualizando, manter a série antiga e trabalhar na série nova. Então, a gente só ficou fazendo contas trimestrais, paralisou a série em 2009 e ficou se dedicando à construção da nova série. Isso já realmente não era o ideal, mas é o que foi possível fazer com os recursos que o IBGE tinha. Aqui eu coloquei as taxas médias de crescimento durante esse período, então, quer dizer, o crescimento do valor adicionado, né, ele aumenta, a agropecuária também, indústria e serviços em relação à série antiga. Aqui são as taxas médias de crescimento do PIB para o período todo. Sobe de 3,5% para 3,7%, a formação bruta de capital fixo, né, as exportações e importações também, e aí deve ser não só atualização de dados, mas a gente tem visto com basicamente aí a fonte para importação de mercadorias é a Receita Federal, com Siscomex. Agora, para importação de serviços, você tem como fonte o Banco Central. A gente está vendo com eles alguns probleminhas que tem na nossa captação de importação de serviços, que esse é um problema, porque serviços é uma atividade muito mais fluida, muito mais difícil de você acompanhar, e você precisa de mais pesquisas para acompanhar essa parte. Né? Aqui a participação da formação bruta de capital fixo no PIB, que ela aumenta em toda a série com um novo conceito. Né? A gente, lógico, a taxa de poupança, a taxa de investimento, tudo vai aumentar em função do aumento da nova metodologia. Bom, aqui eu disponibilizei o link para vocês. Eu estou acabar a minha apresentação, vou abrir para perguntas e também para as observações do Raimundo. E aqui eu deixei um linkzinho que vocês podem acessar, são pequenos textos metodológicos, P&D, o tratamento de P&D, tratamento da exploração, avaliação mineral, o tratamento da formação bruta de capital fixo, o tratamento da série das empresas. Tem uma dúvida, tem um pequeno texto, ainda não é um manual, né, mas são pequenos textos que a gente já deixou disponível, além de mais detalhes da divulgação de contas que vocês também podem acessar. Obrigado, boa noite. Bem, eu agradeço a Andréia, uma exposição muito precisa, muito técnica e bastante esclarecedora. E agora eu passo os comentários do professor Raimundo. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite aqui do Conselho, agradecer ao Pedro Paulo, ao Pádua, pelo convite, manifestar a minha satisfação de estar aqui presente, né, com a Andréia, com o João Antônio, a presença dos colegas, né, queria destacar aqui a professora Tânia, a grande alegria de ter aqui o professor Cândido Fernandes, né, que é um economista que trouxe contribuições fundamentais para a
para a compreensão da estrutura produtiva da economia de Minas Gerais. Um economista que, né, se esforçou e lutou muito, né, para que a nossa profissão alcançasse, né, o grau de excelência que nós temos aqui em Minas Gerais, que deixou uma herança inestimável pela sua vida produtiva, pela sua vida acadêmica, pelos alunos todos que formou e orientou, né? Professor que praticamente bateu recordes em homenagens na UFMG, né? Então, queria deixar esse registro aqui ao nosso, né, né, ao nosso querido Candinho, né, pela presença aqui. Uma enorme satisfação de ver aqui tantos rostos conhecidos, né, além dos meus colegas, vários alunos aqui presentes também. Fico muito satisfeito com a vinda de vocês. E eu queria fazer primeiro uma pontuação acerca da importância do trabalho profissional do economista que se dedica a atividades de pesquisa, né, a instituições que, né, contribuem para o mapeamento e para o conhecimento da nossa realidade socioeconômica, né. A Andréia comentou que está há 18 anos no IBGE, eu completei 20 anos na Fundação João Pinheiro. É uma grande honra, né, um grande privilégio que eu tive, né, de tão novo, né, poder ingressar nos quadros da Fundação João Pinheiro, e destacar que, né, a coincidência da mudança metodológica que foi adotada com a valorização dessa atividade, né. Muitos economistas sonham em se tornar grandes pesquisadores, grandes PhDs, grandes teóricos, né, e se esquecem que se não tiver alguém para preparar a massa, que depois eles vão transformar em pão, isso não seria possível. Então é uma atividade, na minha opinião, da mais elevada nobreza, o que o IBGE faz, o que a Fundação João Pinheiro faz, né, e é uma enorme satisfação que nós tenhamos sido reclassificados, né? Nós deixamos de ser considerados um consumo final, fazíamos parte do consumo efetivo das famílias, né? Consumo efetivo das famílias acrescenta ao consumo final que elas obtêm diretamente no mercado todos os produtos e serviços de uso coletivo que o Estado provê. Então, se a gente olha os indicadores lá, a proporção do consumo final das famílias na Suécia é relativamente pequena. E aí você pode, mas por que o consumo final das famílias é tão pequeno na Suécia? O que está acontecendo, né? É porque uma parcela enorme daquilo que gera satisfação, bem-estar, que permite o bem viver na sociedade sueca, é produzida pelo setor público. E é, portanto, parte do que as classificações macroeconômicas consideram como parte do consumo efetivo das famílias, né? Bom, sempre foi uma honra fazer parte do consumo efetivo das famílias, né? Saber que o meu trabalho é considerado, é classificado como consumo efetivo das famílias mineiras e brasileiras. Mas não deixa de ser também uma satisfação saber que agora o meu trabalho foi reclassificado. Ele agora é tratado como um investimento no futuro, né? Deixa de ser considerado como algo que gera a realização das necessidades no presente, mas como algo que vai permitir um maior nível de satisfação de necessidades por várias gerações que ainda virão, né? Então, quando eu lembro do meu pequeno filho, né, o meu orgulho aumenta ainda mais em relação ao trabalho que eu realizo, o trabalho que eu faço.
Então, né, essa primeira consideração e uma pontuação acerca do aumento do tamanho medido do PIB. Né? A André acabou de apresentar que o valor nominal do PIB para o ano de 2010 ele foi ampliado em aproximadamente 3%, um pouco mais de 3%, por conta das atualizações metodológicas que foram feitas. Né? E o senso comum para os economistas que acompanham todo o trabalho que foi feito, né, para que essa atualização metodológica pudesse acontecer, era de que o grande responsável por essa medida, não exclusivamente, mas o principal, seria exatamente o tratamento dado à pesquisa e desenvolvimento. Né? Eu quero deixar claro que a pesquisa e desenvolvimento não mercantil já fazia, especialmente a do governo, já fazia parte do PIB e apenas estava classificada numa conta de despesa distinta da que ela passou a ser. Agora nós somos classificados como formação bruta de capital fixo. Então, a grande diferença é a P&D empresarial, né? Essa é que, de fato, explica esse pequeno aumento no tamanho do PIB. Não apenas, mas principalmente. Então, eu queria fazer essa pontuação, né, e aproveitar a mudança de metodologia para fazer a homenagem ao trabalho que os economistas e outros cientistas dedicam nas instituições de pesquisa públicas ou privadas. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria aproveitar, também vou aproveitar para fazer algumas perguntas para a Andréia, é uma coisa um pouco mais didática, né? Então os meus alunos vão ter que, né, imaginavam que estariam livres de uma aula do professor Raimundo hoje, né? Poxa, finalmente, né? Não se livraram, né? Vai ter um pouco de aula aqui também. Eu queria falar um pouco sobre, e também destacar assim, né, é difícil ter uma ideia adequada do tamanho da realização que o IBGE acabou de entregar para a sociedade brasileira. Né? A André acabou de dizer que a equipe tem se dedicado desde 2011, aproximadamente 4 anos, não exclusivamente, mas principalmente essa atualização metodológica. Né? Conseguiram fazer num prazo muito rápido. Né? A atualização do SNA 93, ela se completou em 2007, então foram 14 anos. A atualização do SNA 2008 se completou em 2015, então um prazo muito menor. Né? O IBGE conseguiu entregar isso para a sociedade brasileira num prazo muito menor. E vamos destacar, eu conheço a equipe, eu sei que atualmente a equipe deve estar contando, a Andrea pode me corrigir, com aproximadamente 50 profissionais em dedicação exclusiva. É muito pouco, né? Para o tamanho do trabalho que é entregue. Né? Isso dá uma dimensão apenas aproximada do enorme compromisso e dedicação que esses servidores públicos têm com o país, né, com a sociedade brasileira. Então, eles merecem o nosso mais profundo e completo respeito e consideração. E a questão que eu ia destacar, eu queria dar uma dimensão mais concreta do tamanho do esforço que foi feito. Né? A Andréia, ela focou a apresentação dela nas questões de atualização metodológica. Né? Mas eu queria deixar claro que o que o IBGE está entregando é muito mais do que simplesmente uma adaptação, uma adequação metodológica às novas recomendações das Nações Unidas. Por que eu posso falar isso? Porque, na verdade, e aqui é que vem um pouquinho da aula, não se trata de uma mudança de base, como a gente considera no sentido menos rigoroso. Né? O sistema de contas de 85, por exemplo, ele tinha a sua estrutura de evolução centrada em pesquisas censitárias que tinham sido realizadas naqueles anos, né? E que mantinham pesos fixos, né? Uma evolução semelhante
a um LASPER, enquanto iam acrescentando novas informações na evolução dos volumes produzidos e dos preços. Então, no sistema que prevalecia antes da mudança de 2007, quando o ano que era tomado como base para a referência se alterava, né, todos os resultados do PIB também eram alterados pela mudança do ano base de referência, né. Então, não é disso que se trata, né. Quando se fala mudança de base aqui, não é porque mudou o ano base da referência. O que mudou foram todas as referências estruturais que servem de base para o cálculo do PIB. É algo muito mais... algo que envolve um esforço muito maior do que vocês possam simplesmente, né, capturar nessa mudança. A partir de 2007, o PIB brasileiro passou a ser encadeado, né? Então, isso quer dizer que o problema da mudança de base, ela deixou de existir, né? A cada ano, os índices de volume que são calculados, eles, e de preços, deflatores, eles já adotam a estrutura de distribuição percentual do VA e dos impostos no PIB do ano anterior, né? Então, esse encadeamento significa que é possível fazer uma retropolação, como a Andréia acabou de dizer, porque os índices de volume e os deflatores, que é o que o IBGE produziu com detalhe, né? Antes eram 56 atividades para 110 produtos, né? Agora vão ser 68 atividades, 127 ou 128 produtos. Esse detalhe permite que a gente faça uma retropolação bastante confiável, né? E aqui eu estou falando a gente, porque a Fundação João Pinheiro é uma instituição irmã do IBGE, né? E eu me considero também parte dessa, né? Então, como não temos mais esse problema que existia antes, né? O PIB já é encadeado, né? O que a gente está comentando aqui é que houve um processo de atualização metodológica, mas houve uma mudança das estruturas de referência que são utilizadas para o cálculo do PIB. Então, para que essa nova série pudesse ser colocada na praça, o IBGE teve que fazer toda uma várias pesquisas adicionais, né? Por exemplo, a agropecuária, né? O conhecimento que nós temos da agropecuária atual é inteiramente centrado no grande esforço que é a realização do censo agropecuário de 10 em 10 anos. Então, se o IBGE não fizesse um censo agropecuário de 10 em 10 anos, o nosso conhecimento, inclusive mais conjuntural da evolução da atividade agropecuária, seria muito limitado. Então, eu fiz uma mudança na referência porque eu incorporei um novo censo agropecuário, né? Foi só isso que eu fiz? Não, eu tenho que conhecer em detalhe como que as tecnologias produtivas estão sendo alteradas com o passar do tempo no mais amplo leque, né, de detalhamento das atividades dos produtos que são produzidos e que são consumidos no próprio processo produtivo. Os coeficientes técnicos de produção, né, eles são alterados com o passar do tempo. Capturar essa mudança é algo que exige um grande esforço de pesquisa. Então, o IBGE precisou fazer a pesquisa que captura a nova matriz de consumo intermediário da economia brasileira. Essa pesquisa, por si só, já é algo gigantesco. Já é algo que demanda um esforço absolutamente gigantesco para poder ser realizado. Eu preciso ter um novo conhecimento dos pesos que possam ser utilizados para que eu tenha uma projeção adequada da evolução do consumo das famílias. O que está sendo a evolução da estrutura de consumo das famílias. Eu não faço isso sem pesquisas de orçamento familiar, que são gigantescas, né? O entrevistador precisa passar de 5 a 7 dias voltando na residência para capturar em detalhe a estrutura de consumo das famílias, né? Cada entrevistador individualmente precisa passar uma semana na casa de uma família para fazer esse levantamento de dados. Nós temos... nós tivemos que incorporar todas as informações que existem sobre
a pesquisa e desenvolvimento realizada pelas empresas no Brasil, né? Qual a fonte dessas informações? Uma pesquisa trienal de peso realizada pelo IBGE, que é a Pintec, né? Eu preciso de organizar bases de dados que são geradas nas mais distintas dos mais distintos setores do governo, né? Então, por exemplo, de novo, para conseguir capturar a pesquisa e desenvolvimento do setor privado, né, eu preciso dos dados detalhados que somente o formulário de pesquisa e desenvolvimento das empresas que são beneficiadas pela lei de inovação recebem, né? Quem consegue isso, né? O IBGE tabula, organiza os dados do Ministério da Ciência e Tecnologia e traduz isso de forma acessível para o consumo da sociedade brasileira. Então, o que eu queria dizer aqui não é uma mudança de base, é uma mudança de referência, é toda uma nova estrutura, é todo um novo conhecimento de estruturas que caracterizam o funcionamento da economia brasileira, que permite a divulgação desse resultado, né? Então, a dimensão do que está sendo feito aqui, né, do que está sendo entregue para a sociedade, é algo que está além da imaginação, né, enfim, né, de alguém que não conhece como que é feito na prática, né, como que é produzido na prática esse resultado. Eu não tinha a menor ideia, antes de começar a trabalhar com contas nacionais. Apesar de eu estar há muito tempo na Fundação João Pinheiro, é recente, né, eu passei a compor a equipe de contas que vinha numa situação de relativa desestruturação, né? Nós tínhamos EUKIP, né? E exatamente quando a EUKIP precisou ser atualizada, né? Um dos nossos brilhantes alunos lá na Fundação João Pinheiro foi treinado durante alguns semestres para assumir essa função, mas também foi aprovado no concurso do Banco Central. E isso criou, então, uma situação emergencial, né, que felizmente eu pude ajudar a instituição nesse momento enfim, cobrir essa lacuna. Enfim. E hoje nós temos uma equipe, é com satisfação que eu tenho, inclusive, 2 colegas de equipe aqui presentes, né, a Marilene Gontijo Cardoso, que é uma técnica que se dedica diuturnamente ao trabalho de coleta de informações, de dados que permitem ao Estado de Minas Gerais entregar o número do PIB para a sociedade. Ela faz isso há décadas, né? Então, a técnica é uma pessoa que tem uma vida inteira de dedicação aos números do PIB, né? Se o PIB de Minas Gerais é conhecido, né, desde a década de 70, né? Durante boa parte, não estou dizendo que você está lá desde a década de 70, por favor, mas durante boa parte desse tempo, né, foram as informações que a Marilene obteve, né, que alimentaram as planilhas que produziram esse resultado. Então, é uma grande satisfação de tê-la aqui, né? Também fico muito satisfeito que um colega recém-concursado na Fundação João Pinheiro esteja aqui presente. Queria deixar registrado, né, que nesse momento de transição de governo em Minas Gerais, né, a Fundação João Pinheiro tem recebido da parte do novo governo um tratamento absolutamente privilegiado. O concurso que tinha sido realizado ainda no final do ano passado, né, ele está sendo inteiramente colocado em prática, né? Nós temos, inclusive, a perspectiva de chamar novos concursados, né, em número superior ao que tinha sido prometido pelo governo anterior. Então, queria deixar o registro também, né, do compromisso que está sendo claramente assumido, né, com ações, né, pelo novo governo de Minas Gerais, no sentido de fortalecer essa instituição de pesquisa, que é uma instituição chave,
né, para a compreensão da economia, da sociedade, da cultura de Minas Gerais. Essa fala, né, encerra um pouco o que eu queria dizer do ponto de vista da caráter de aula, né, que eu tinha reservado para a apresentação de hoje, né. Eu queria aproveitar, né, e fazer uma primeira pergunta para a Andréia, antes de abrir, né, para todos os colegas, ouvir também o Pedro Paulo, né. A pergunta que eu faço para a Andréia diz respeito ao trabalho de elaboração da tabela de recursos e usos do IBGE, né. Queria que ela aproveitasse a ocasião de divulgação da nova metodologia, né, para transmitir aos presentes e a mim, né, uma ideia, mesmo que aproximada, do grau de detalhamento, né, incrivelmente superior que essa, né, dessa que se trata, né, do principal produto para análise macroeconômica do país, que o IBGE está trazendo na nova metodologia, né. Então, a minha pergunta para a Andréia, ela é muito específica, né, e eu gostaria que ela falasse um pouco sobre o grau de conhecimento superior, né, que essa nova referência, agora divulgada pelo IBGE, está trazendo, especificamente no que diz respeito à construção da tabela de recursos e de usos, né. E com isso eu encerro a minha contribuição na noite de hoje. Eu vou responder ao Raimundo e também queria agradecer a ele pelas palavras em relação ao nosso trabalho, que pouca gente conhece, né, a complexidade do trabalho que é feito e as dificuldades, e como a Fundação João Pinheiro é a nossa parceira, né, como ele destacou, na construção e na elaboração e no cálculo do PIB regional. Então, por conta disso, ele tem esse contato e conhece bem o nosso trabalho, a gente trabalha junto e é, como ele disse, um parceiro importante. O IBGE não teria condições de fazer esse trabalho se não fosse as instituições, né, de pesquisa estaduais serem nossas parceiras nesse projeto. Eu vou tentar dar uma ideia um pouco desse trabalho que a gente faz, principalmente para os alunos de economia, né. Acho que todo mundo teve aula de micro e equilibrou, né, oferta e demanda, as nossas curvas, né. Bom, eu vou tentar dar uma ideia a vocês de como é organizado o trabalho de contas, né. Nós temos um grande banco de dados, que é um banco de dados, ou seja, cada informação, cada célulazinha, ela tem uma série de atributos que vão colocar ela em um determinado local dentro desse banco de dados, que é garantida a integridade. E nós trabalhamos, primeiro, todas essas fontes de dados que ele falou são trabalhadas, tem os responsáveis por cada fonte, e essas fontes têm que ser trabalhadas e preparadas para entrar nesse banco de dados, porque ele só aceita dentro daquele padrão. E a partir do momento que todas as fontes de dados são carregadas, cada técnico do IBGE, seja economista, alguns são engenheiros, alguns são estatísticos, nem todos, lógico, tem uma parte administrativa, uma parte de informática, mas os que são da área técnica, né, vamos dizer assim, da área de análise, né, vão receber esses dados, são o que a gente chama descentralizados, de forma que eu tenho acesso à base que foi carregada, mas eu só tenho, não é nem que eu não tenha permissão, eu posso até mexer no produto ou nas atividades que são responsáveis de outra, mas quando essa informação, quando eu terminar o meu trabalho, esse banco de dados é de novo remetido para o Banco Central, e eles só leem aquilo que é minha responsabilidade, que está atribuído no banco de dados a minha. E
só quando todas essas informações são centralizadas é que a gente vai ver o resultado. Então, imagina o seguinte. Imagina, por exemplo, eu não sou mais, mas porque, graças a Deus, chegaram os funcionários novos assim, em 2010 e 2012, então eu pude tenho passado trabalho para eles, mas até a parte de energia elétrica fui eu que trabalhei nessa nova base. Toda a parte do antigo chamado Serviços Industriais de Utilidade Pública, que pegava energia elétrica, distribuição de gás, água, esgoto, e toda a parte de limpeza urbana também estava aí. Bom, então eu era responsável pela definição, pelo tratamento, principalmente mais complexo, a energia elétrica. Eu tinha que alimentar a fonte de base e recebia essas informações depois, e também a parte de transporte e outras atividades. Mas cada setorialista, que a gente chama, é responsável por um conjunto de atividades. E tem alguns que são responsáveis também por fontes e atividades e produtos, e outros que são responsáveis, por exemplo, tem um pessoal que trabalha com os dados da administração pública, que é a gerência de administração pública, né? Então, ele, além de preparar os dados da administração pública, carregar os dados de impostos, etc., ele vai ter que trabalhar na base com produtos, por exemplo, com P&D público, com saúde pública, com educação pública, ou seja. E vamos pensar no seguinte, quando a gente está, por isso que eu falei da curva de oferta e demanda. Quando eu recebo esse conjunto de informações, eu vou ver lá que a energia elétrica produziu tanto de energia elétrica. Vou ter uma informação que o responsável da POF carregou, que as famílias consumiram tanto de energia elétrica. E o que não é consumo das famílias, o que não foi exportado e o que foi importado, tem que a minha oferta, que é a produção mais importação, tem que ser igual ao quê? A minha demanda. Que é o quê? O consumo das empresas, o consumo das famílias, o consumo do governo. E eu vou lá e vou dizer o seguinte, olha, se as famílias consomem tanto, então os outros setores vão ter que consumir tanto, e eu vou propor isso. Só que tem uma outra pessoa que é responsável pelo governo, tem uma outra pessoa que é responsável pela siderurgia, tem uma outra pessoa, e ele vai depois, por sua vez, ele vai dizer que a atividade dele consome X. E eu posso ter colocado Y. Então, quando os dados são centralizados, a gente vai ver que muitas vezes esses dados não batem. Ou seja, eles não coincidem. E eu tenho que equacionar a minha oferta e a minha demanda dos meus produtos. Tenho que analisar a minha matriz de consumo intermediário das minhas atividades, a minha atividade produz energia elétrica a partir do quê? O que ela consome para produzir energia elétrica? E aí eu estou impactando também nos produtos de outros. E a energia elétrica é uma coisa que corta a economia como um todo, né? Distribuição de gás, água, esgoto. E a gente vai, então, né, são uma série de rodadas em que cada um defende, de certa forma, o seu lado, né, a sua visão, a sua informação. Então, eu vou ter que convencer a um determinado companheiro que ele está consumindo pouco, por exemplo, de transporte rodoviário, porque eu tenho informações. O transporte rodoviário, por exemplo, pesa 15% do consumo intermediário da atividade deles, porque existem pesquisas feitas por alguns órgãos que viram peso, né, fizeram um estudo e viram peso, que ele está consumindo menos, que ele mexeu, ele reduziu, então eu vou pedir para ele aumentar, voltar atrás. E a gente tem um prazo para fazer isso. Vai muitas indas e vindas, obviamente que tem os gerentes centrais que vão analisar depois esses dados consolidados de uma forma mais macro e que vão, às vezes, ter que chamar uma reunião setorial, por exemplo, o transporte rodoviário é um produto diferente de energia elétrica, que é extremamente concentrado o consumo desse produto. Basicamente é o quê? Refino, extração, um pouquinho de petroquímica e distribuição de gás.
Então, se eu estou mensurando bem a produção de transporte rodoviário, tem algum problema aí no consumo desse produto por essas 4 atividades. Então, vai ter que ter uma reunião. Se há um problema, se a gente não conseguir nós mesmos chegarmos a um acordo, vai ter que ter uma reunião para reunir os setorialistas responsáveis e definir, né? Então, a gente está como se você estivesse lá equilibrando uma curvinha de oferta e demanda, né? E a base não está fechada, o trabalho não está encerrado, até o momento que se considere, lógico, você pode, por um chamado método RAIS, distribuir pequenas diferenças que ficaram entre a oferta e a demanda, mas as grandes diferenças têm que ser todas solucionadas, tá? Então, esse é um pouco o trabalho que a gente faz. É um trabalho, eu agora estou fechando 2012, nós estamos fechando 2012 definitivo, e eu estou com alguns desequilíbrios pesados para resolver, e que não me preocupa tanto produtos que são, que toda a economia consome, que são concentrados, mas produtos que são concentrados é que você está com algum problema, na sua fonte, às vezes você tem que ir na pia, na paz. O que aconteceu? Calma aí, mas você tem que voltar ao produtor de estatística. Como é que você justifica que essa atividade cresceu 30%? Né? Então, muitas vezes a gente tem que voltar à paz, à pia, e pedir para ele, dá para você dar uma olhada para mim nessa atividade, porque ela está muito, muito esquisita, não tem demanda para isso, que também às vezes o problema é na oferta. Né? Então, são questões que a gente fica, realmente tem que fazer um estudo, tipo, às vezes a própria, quer dizer, eu sou do IBGE, mas às vezes você vê alguns dados que você pode chegar e em algum momento falar, olha, tem um problema na captação dessa atividade aqui, porque tem a estatística setorial, tem a estatística produzida pela, por exemplo, as empresas produtoras de aço, tem a indústria tem uma organização e produz estatísticas. Então, se ela me diz uma coisa, se eu leio a conjuntura e sei que, por exemplo, a exportação aumentou, ou seja, eu tenho que estar acompanhando também a conjuntura, eu tenho que estar lendo o jornal, eu tenho que estar sabendo o que está acontecendo com aquele setor, eu posso chegar e ver. Às vezes é um problema de classificação, às vezes foi um problema de uma empresa que não respondeu, uma grande empresa que não respondeu, o dado foi imputado, e aí deu uma oscilação estatística que não era para dar. Mas se eu não estiver acompanhando a conjuntura, não estiver acompanhando os órgãos setoriais que produzem estatísticas para ver se aquilo está bom ou não está ruim, não, esse dado do IBGE está consistente, ou não, esse dado aqui eu não tenho tanta confiança nele. Você tem que saber se aquela estatística é uma estatística... eu sempre também, quando você trabalha com volume e preço, com os anos correntes, qual o dado ali que eu sei que é mais confiável? De repente, para esse produto, eu tenho um dado que o índice de volume é bom. Existe um dado de índice de volume bom. E o preço eu não tenho. Então, o preço eu vou trabalhar implicitamente, ou então o preço para isso aqui não é um bom indicador. Eu sei que não tem, por exemplo, índice de preço para aluguel. É um problema que a gente tem N problemas em contas. Né? Então, a gente tem que saber qual é aquele dado que é mais frágil que você, para na hora você fazer uma análise, né, do que realmente, para que lado você está indo, se você está indo de forma coerente. Então, você tem que conhecer o setor que você trabalha. E isso você só conhece fazendo pesquisa na internet, vendo papers, vendo outros órgãos de estatísticas que produzem informações, para ver se aquela informação está consistente ou não. Então, não é só chegar e equilibrar. Você tem que ter uma informação antes para decidir, para tomar a decisão em relação àquele equilíbrio.